que quando chegava gato para atender, ninguém gostava de atender os gatos, né? Todo mundo olhava, quando eu tava no hospital, as pessoas olhavam para mim e falavam, ai, graças a Deus que você tá aqui, porque mais você atende os gatos. Gente, eu cansei de ouvir isso. Cansei de ouvir isso, tá? Eu não tô falando que você tem que ser a véia louca do gato que nem eu. Tipo, eu gosto, eu vivo disso. Eu não gosto de atender cachorro, tá? Hoje, né, depois de tantos e tantos anos no rumo aí, eu só atendo cachorro na faculdade porque eu não tenho outra opção. Eu dou aula de clínica de pequenos, né? Não tenho uma matéria de medicina felina separada, então eu sou obrigada a atender cachorro. Mas, na minha vida, fora a faculdade, eu não atendo mais cachorro, eu não gosto, não tenho mais saco para atender dono de cachorro. Para mim é o contrário. Mas quando eu estou na faculdade atendendo cachorro, o mínimo de saber chegar naquele paciente, de lidar com aquele proprietário, eu sei, né? Eu não sou o as da medicina canina, mas pelo menos o trato com o proprietário, um mínimo ali, eu consigo. Então, a ideia hoje é vocês terem isso, é saber o mínimo. Vocês não precisam ser o apaixonado doido do gato, né? Tem gente que tem gente que super gosta, tem gente que não gosta de atender gato e tá tudo bem. O problema não é você preferir atender cachorro. O problema é você não querer, não, quando chega um gato, você não querer, tipo, tá, vou atender aqui em 5 minutos para me livrar desse cara, tá? Não é assim que tem que acontecer as coisas. As coisas têm que ser bem, né, bem feitas por vários motivos. Um, por respeito àquele proprietário, dois, por respeito àquele paciente, e três, para facilitar a vida, né? Quando a gente começa a entender o objetivo dessa aula hoje, é vocês entenderem como é que o gato vê o mundo para facilitar o seu lidar com eles, né? E aí, esses proprietários, isso foi visto. Você pensa que o proprietário não percebe quando você não gosta? Cansei de atender gente que chegava em mim e falava, aquele cara, ai, doutor, eu troquei de veterinário porque aquele lá não gostava de gato, né? Daí eu falava, nossa, ele te falou isso? Dele, não, dá para perceber que ele não gosta. Então, assim, a gente transparece as coisas, né? Então, a ideia de hoje é acontecer isso, tá? É a gente ter saber lidar aí com a galera. E quando eu chegava lá, então só tinha um enfermeiro que me ajudava. Quando eu precisava coletar sangue de gato, todo mundo sumia. Não tinha ninguém, né? Os enfermeiros, se eles pudessem entrar dentro de um buraco, eles entravam. Eu não tinha um enfermeiro para me ajudar. E todos os outros veterinários também, todo mundo corria. Tinha um ou outro que me ajudava. Então, assim, era complicado, né? Às vezes você precisa de alguém para segurar aquele gato. Como é que você vai, né? Hoje eu cheguei num estágio da minha vida que eu tenho estagiário, eu tenho dentro da faculdade, estagiário que é o meu estagiário que eu treinei para fazer isso. Então, é isso, essa é a ideia, que você treine alguém do hospital que você trabalha, que tem alguém ali que você consiga ensinar, para na hora do aperto que você precisar daquela pessoa, você consiga, e que todo mundo trabalhe de uma maneira harmônica e sem estresse, né? A gente já tem uma vida estressante o suficiente, já é complicado o suficiente viver na rotina que a gente vive, com esse bando de gente louca que a gente atende aí, para ter que agora ainda ter que ficar tendo que lidar com gatos que são pouco colaborativos ou porque a gente não sabe como lidar com eles. A ideia é essa, tá? E aí lá nesse questionário, não tá ouvindo? Pessoal, mais alguém aí tem problema de áudio? Porque para mim, ó, tudo normal. E Mariana, eu acho que o BO é seu aí, ó. A galera tá. A audiência está dizendo que tá tudo bem. Obrigada, gente. Então, dá uma olhada aí que eu acho que pode ser o seu, Mari. Qualquer coisa sai da sala e entra de novo, que pode ser isso, tá? Mas a galera tá falando que tá tudo bem aqui. Obrigado, pessoal. Então, a ideia é essa, tá, gente? E lidar mal com esses gatos, né? E até o próprio proprietário, a gente não saber acalmar esse proprietário. Gente, eu já tive proprietário que a pessoa entrou na sala se tremendo. E aí ela falava para mim, eu nunca me esqueço de uma mulher que entrou na sala, era um casalzinho de idoso, senhorinha já, uma senhorinha e um senhorzinho, que tinha um gato siamês velho, renal. E aí a conversa começou assim, eu nunca tinha visto eles na vida, era a primeira vez. A conversa começou assim, doutora, esse meu gato aqui, ele é renal, tá? Ele é doente renal. E aí eu falei, tá, tipo, até então, só que o gato parecia até que ok, assim. Ah, não, a gente sabe que ele precisa de um acompanhamento.
Só que eu levava ele no veterinário e a veterinária falou para mim que tinha que coletar sangue do gato uma vez por mês. Num primeiro momento, eu achei meio tipo, nossa, tipo, por que ela vai coletar sangue do gato uma vez por mês? Aí depois eu entendi que, na verdade, esse gato tinha descompensado, ele já era renal, ele tinha ficado bem, ele tinha dado uma escorregada, né? E agora ele tava meio que se restabilizando, e a veterinária queria acompanhar para ver como é que tava, se podia já dar uma relaxada, né? Ah, não tava fazendo nada errado. Só que as coletas de sangue desse gato eram tão estressantes para essa proprietária que ela mudou de veterinário porque ela não queria que o gato tivesse sangue coletado. Era esse, era esse. Opa, peraí, gente, só tipo. Vai. Era esse o motivo que ela trocou de veterinário. E aí daí na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, que merda, porque eu olhei para ela, ela me trouxe um exame com esse histórico todo, né? Ela me trouxe exames que já estavam na hora de mexer mesmo, eu ia ter que repetir. Daí eu falei para ela, eu falei, olha, se você trocou de veterinário achando que você vai chegar aqui e eu não vou coletar sangue do seu gato, a gente tem um problema? E aí, boa, Mari, legal. E aí a mulher já começou ela começou a passar mal, ela ficou visivelmente transtornada quando eu falei para ela que eu ia coletar sangue do gato. A mulher meio que começou a hiperventilar. Eu falei para ela, mas calma, vai ficar tudo bem, né? Aqui a gente tem, né? Eu tinha um enfermeiro que eu me dava bem, o Fábio, né? A gente conseguia trabalhar e boa. Legal. Aí conversei com ela, expliquei a importância do exame e tal. Aí ela meio que foi acalmando. Eu falei, bom, então agora a gente vai coletar sangue. Eu fui coletar sangue do gato, eu coloquei o gato, tirei, até, em tudo isso o gato estava dentro da caixa ainda, né? Aí fui tirar o gato, examinei o gato, aí eu falei, agora eu vou coletar sangue dele. Chamei o enfermeiro, ela já começou a passar mal de novo. Gente, eu tirei a mulher da sala. Eu falei, você tá deixando o gato nervoso. Aí eu mandar ela, aí ela, eu tirei ela da sala, ela ficou atrás, a porta era de vidro, ela ficou assim, ó, com a cara no vidro. Sabe que quando criança, você fecha uma porta de vidro, a criança fica com a cara assim, ó? Ela ficou igualzinho. Aí eu virei pra ela e eu falei, ele continua te vendo. Sai. Eu tirei a mulher, coloquei ela a 2 passos da sala. O marido dela, eu falei, ó, pra provar que vai ficar tudo bem, eu vou deixar o seu marido aqui, pra ele ver que tá tudo bem, né? Que a gente não vai fazer nada. E o velhinho até que ele tava tranquilo, era ela que tava passando mal. Aí ela saiu, ele ficou, aí eu e o Fábio, a gente trabalhou com o gato, não deu trabalho nenhum, o gato estava tranquilo, coletamos sangue do gato, terminou, devolvi o gato dentro da caixa, terminei o exame, devolvi o gato na caixa, chamei ela. Aí ela, o que que foi? O que que aconteceu? Eu falei, nada, já terminou. Ela, mas já foi? Já coletou? Eu falei, já, tá tudo bem. Aí ela, nossa, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Ela estava passando mal. Aí, conforme eu fui criando uma relação de confiança com essa mulher, toda vez que eu ia coletar sangue desse gato, ela olhava para mim e falava, agora é a hora que eu tenho que sair, né? Ela mesma já se autocatapultava da sala. Porque ela começou, eu mostrei para ela que o problema era ela, não era o gato. Então é isso que a gente, claro, a minha vontade era falar para ela, para de ser louca e sai daqui, porque você tá atrapalhando meu serviço, eu atrapalhando o gato, a minha vontade era. Mas isso não ia me ajudar em nada. Eu precisei ter todo um convencimento ali, um jogo de cintura para jogar essa mulher na rua e ela parar de me infernizar, né? Beleza, deu muito certo, durante muito tempo a gente ficou assim, até que uma hora esse gato já tinha 15 anos, renal zoado, uma hora o gato empacotou e terminou. Mas todo esse estresse relacionado a esse gato entrar na caixa, sair de casa, esse proprietário que fica. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, a gente libera hormônio do estresse, a gente libera cortisol pela pele. Não sei se vocês já repararam naquela situação que o gato é meio demônio e você chega meio perto dele, você tá meio receoso de como você vai lidar com esse gato e parece que o gato fica mais encorajado. Não é que parece, ele fica mesmo, porque a hora que ele sente o seu cortisol, que você tá exalando esse cortisol, você fala, meu, tá ótimo, porque o cara tá com mais medo de mim do que o dele. Aí você encoraja o gato a partir para cima, né? Então, tudo isso, então a gente saber como lidar facilita. Não é que eu não tenho medo de gato hoje, eu tenho uns gatos ali que me dão uns cagaços. Mas eu tento amenizar, porque eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer com eles para minimizar o risco de acidente, né? Então é isso que a gente tem que entender. E todo esse estresse, essa bagunça que rola no meio da confusão, pode alterar
Os resultados de exame físico, então, gato que fica taquicárdico, que fica taquipneico, que você começa a ouvir ritmo de galope que não existe em condições normais, que você começa a escutar sopro porque não existe em condições normais, animais que ficam muito dispneicos, que você fica achando que ele tem algum problema e ele não tem, é tudo estresse, né? Animais que ficam hiperreativos pelo estresse e a gente acha que eles estão com dor e quando eles não têm, é só o estresse. Eu não tratei nenhum, nem dois, nem três gatos sendo tratados como gatos diabéticos, sendo que eles só tiveram uma hiperglicemia de coleta, que foram diagnosticados de maneira errada. Então, tudo isso leva a diagnóstico errado, tratamento desnecessário, manipulações desnecessárias com gato que não seja do melhor, o gato que melhor se adapte àquilo. A gente tem gatos e gatos, a gente tem o gato que gosta de ser afofado, e a gente tem o gato que gosta só de ser companheiro, e a gente tem o gato que ninguém põe a mão. A gente tem que identificar essa personalidade para saber o que que a gente vai fazer com aquele gato. Tem jeitos e jeitos, né, da gente interagir com aquilo. E aí, mediante a isso aqui, né, eles viram que a Associação Americana entendeu por que que esses gatos não estavam indo para atendimento. Esses gatos não estavam indo para atendimento porque os proprietários estavam em pânico. Só de parar para pensar que ele tinha que passar por tudo isso para chegar com o gato dele no veterinário e lá no veterinário talvez ele tivesse mais estresse, o cara desencana. Ele fala: deixa para lá, não precisa. Ele prefere acompanhar esse gato de casa quando ele acha que ele tem um conhecimento e ele não tem, né? Então, é esse o motivo. Vocês estão percebendo que a gente está perdendo dinheiro? Né? Aqui no Brasil, gente, falta muito pouco para a gente ter essa inversão, né, de população. A gente já tem em cidades como São Paulo uma população de gatos maior que a população de cães, e isso é uma tendência do país inteiro. Falta muito pouco para isso acontecer, tá? Então, vocês percebem que ou a gente, vocês podem até não gostar de gato, mas ou a gente se adapta e aprende a lidar com isso, ou a gente vai começar a perder dinheiro para quem sabe, para quem está afim de entender como é que a coisa funciona. Então, é esse o pensamento que vocês têm que ter, tá? Muito bem. E aí, tem outro trabalho, né, que é um trabalho de 2016, que fala, né, qual que é a percepção dos proprietários, né, em relação ao comportamento, quais são as preocupações e as percepções que eles têm em relação ao comportamento dos gatos dele quando vão até uma clínica veterinária, até um atendimento. Eles avaliaram 1.000 proprietários. É muita gente isso. 1.000 proprietários. 88,7% desses proprietários, gente, quase 900 pessoas apontaram que piora no bem-estar do gato no evento, ao longo do evento. Então, que esse gato, ele ficava mais estressado ao longo do procedimento, entre entrar na caixa, o trajeto até o veterinário, ficar na sala de espera, o procedimento da consulta. Eles perceberam o gato deles de mudança de comportamento. 1/3 deles, quase 400 pessoas, falaram que o estresse do gato desmotiva eles de levar o gato no veterinário. Desmotiva. Você perguntar para o meu marido, que uma vez teve que ir comigo levar o gato no veterinário, e viu o gato miando, né? E olha que meu gato nem é de fazer escândalo, tá? Ele tava só fazendo um chorinho, nem era aqueles... Era só um miadinho a mais, tipo, ô, tô aqui, hein, pessoal? Vocês estão lembrando de mim, né? Pergunta para ele se ele quer colocar esse gato na caixa de novo para levar para qualquer lugar. Ele tem pânico, porque ele geme mais que o gato. Ele fica, ai, olha para ele tá triste, ai, ele tá estressado, ai, ele tá nervoso. Ele sofre mais que o gato. Às vezes o gato só deu um miado do tipo, oi, pessoal, tudo bem? E ele tá tipo, meu Deus, coitado, ele tá muito estressado. Ai, tá demorando, vai demorar muito. Ele passa mal. E é isso que acontece com os nossos proprietários. Eles passam mal. Às vezes o gato até nem tá tão zoado, não tá tão estressado, mas a percepção deles é que tá. E isso dificulta demais o nosso trabalho. Quais são os fatores impactantes, né, para o estresse desses gatos, né? Estímulos olfatórios e auditivos, né? Então, cheiros diferentes. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência dentro do consultório, né? Se é quem já atendeu um gato, principalmente se esse gato não for castrado. E aí você tinha alguma coberta, algum tapetinho, até mesmo tipo em cima da balança, ficou o cheiro do gato, você coloca outro, dependendo do perfil do segundo gato,
você não põe mais a mão nesse gato. Porque ele sente aquele cheiro lá de um outro gato que tinha um cheiro importante, ele surta. E aí você não consegue mais pegar esse gato. Estímulos auditivos. Eu estava com um gato internado essa semana na clínica, e a história do gato é que ele tinha hematúria, ele não tinha uma clínica de obstrução, mas ele tinha uma hematúria. E aí ele estava bem, a gente medicou e chamou a ultrassonografista para ir lá na clínica fazer ultrassom do gato. Ele, um putiane, assim, bonzinho de tudo, aquele que ronrona, dentro da internação, tá? Dentro da casinha lá, ronrona, se esfrega, né? Vem, você conversa com ele, ele vem amassando pãozinho, todo fofo. Tiramos esse gato, colocamos o gato em cima da mesa, em cima da calha. Colocamos ele na calha, a hora que pôs ele na calha, ele deu meio que uma congeladinha, como quem diz, opa, isso aqui eu não estava esperando, mas tudo bem, e até aí ele estava colaborativo. A hora que a gente ligou a máquina de tosa, e a minha máquina de tosa, ela é extremamente silenciosa, este gato grudou na lâmpada. Ele teve um ciricutico, que ele saiu, ele se jogou que ninguém estava esperando. Ele se jogou de cima da calha, ele saiu, a sorte que, né? Portas e janelas fechadas, ele saiu tentando procurar uma rota de fuga, se enfiou embaixo do canil, né? Ele achou uma fresta que a gente nem sabia que existia, conseguiu se enfiar embaixo. Cara, atrasou. Eu falei, a ultrassonografista sentou. Ela falou: a hora que vocês pegarem o gato, vocês me avisam. Ela ficou sentada esperando alguém conseguir caçar o gato. Aí a gente acalmou, tal. Então, assim, foi de um gato que não era estressado. Imagina se isso acontece com um gato estressado. A gente esquece, não pega mais esse gato para fazer o ultrassom, para fazer o exame, tá? Falta de analgesia, né? Eu sempre falo, não adianta vocês mandarem radiografar, fazer ultrassom naquele gato que está dolorido. Se esse gato tem dor de pancreatite, a gente vai falar disso né, ao longo aí dos nossos encontros. Se esse gato está com uma pancreatite, zoado da pancreatite, você vai mandar o gato fazer ultrassom sem uma analgesia? Por mais delicado e por mais agradável que esse ultrassonografista seja, né? Ele vai ter que fazer uma certa pressão com o transdutor, né? A hora que ele vai ter que mudar o transdutor de posição para ver corte e tal. Gente, isso vai, para um gato que já está dolorido, isso vai gerar mais dor. Então não pode, né? Vocês têm que avaliar esse animal e fazer. Ah, mas tenho lá horário agora. Se ele não descer em 5 minutos, ele vai perder o ultrassom. Tá, será que vale a pena mesmo a gente fazer esse ultrassom agora? Putz, preciso do ultrassom. Então tá. Então faz uma metadona nesse gato que age rápido, uma metadona intramuscular que vai agir rápido, vai dar conforto. Então, e fala para o ultrassonografista para começar o ultrassom por áreas que ele não tem que fazer tanta força, para dar pelo menos uns 10 minutinhos aí de uns 5 minutos do seu medicamento feito, né? Para poder dar conforto. A hora que ele chegar, né, lá no rim, que ele tem que fazer apertar um pouquinho mais, né? Apertar para ver para localizar pâncreas melhor, fazer uma avaliação de pâncreas aí, né? Ou às vezes, uma via biliar, alguma coisa que ele está com um pouco mais de dúvida, eu preciso, né, de um relaxamento mais agradável, tá? A Ana perguntou aqui, dose de metadona. Geralmente, a dose geralmente é de 0,1 a 0,3 por quilo, tá? Eu geralmente faço 0,3, faço doses maiores. E eu nunca tive problemas de náusea, tá? Quer dizer, até tive, mas assim, sei lá, 100 gatos que eu faço metadona, 2 nauseiam. Mas eles nauseiam na hora, e aí depois passa, tá? Então, não tenho o tanto de gente, o tanto de bicho que nauseia é bem baixo. Só pode ser intramuscular? Não, pode ser subcutâneo. Eu falei de fazer intramuscular porque age mais rápido. Subcutâneo demora aí uns 15, 20 minutos, né, para ter absorção e começar a fazer efeito. Então, quando você está com pressa, intramuscular é mais rápido, mas dá para fazer subcutâneo. Se você tiver meia hora para o exame, tá, você faz subcutâneo e boa, tá? Fica tudo bem. Dá para fazer sim. E outro motivo, né, que é um fator impactante é a contenção, né? A contenção, gente, ela é necessária. A gente precisa fazer contenção, né, para gato, para coletar um sangue, para fazer um raio-x, para fazer um ultrassom bem feito, né? Um ultrassom bem feito,
ele vai levar um tempo. Então, esse gato vai ter que ficar ali de barriga para cima, com duas pessoas segurando, né? Difícil a gente ter. A gente tem aqueles gatos que são bonachão que você põe lá e eles dormem, né? Que você nem precisa segurar direito. Mas tem gato que precisa minimamente sentir que tem alguém segurando ele ali. Então, isso pode ser uma coisa ruim, né? Visualmente ruim para aquele proprietário. E isso gera para ele um mal-estar. E quanto mais agressivo essa contenção, pior, né? Então, quando a gente chegar na aula de constipação, eu vou contar uma história de contenção para vocês. A Mi falou que é muito raro nausear, que ela usa muito, eu também acho que é bem raro. Nossa, pouquíssimos gatos que eu vejo nauseiam. E tem o reversor, né? Se os bichos ficarem muito loucos. Mas sabe que eu pego também muito poucos que excitam com a metadona? Bem poucos mesmo que excitam. Também, para mim, no meu uso, assim, na minha rotina, é, é quase tão raro quanto nausear eles excitarem. Eles ficam bem, bem de boa. Beleza? Bom, e aí, né, qual que é qual foi o objetivo principal do trabalho, né, de fazer um manejo, né, de fazer lá o guideline de manejo amigável? É reduzir o estresse, tá? E a gente sempre tem, né, hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram, né? Então a gente tem a questão do scruffling, né? Que o scruffling é pegar o gato pelo pescoço, né? Pelo cangote. Antigamente a gente achava que só não, que a única coisa que gerava estresse no gato era o cara que pegava o gato pelo cangote e ficava suspendendo o gato pelo cangote. É óbvio que isso é estressante, mas fazer um manejo amigável é além do não pegar o gato pelo pescoço, né? É não segurar, não ficar fazendo contenção em momento que não precisa, é não fazer uma contenção que gere um desconforto muito grande, né, em todos os pacientes. Então, tem paciente que a gente não precisa segurar tanto, né? Tem tem meios que a gente possa fazer essa contenção de uma maneira mais confortável, sem gerar risco para ninguém, nem para o gato, nem para a gente, né? Então, a ideia, né, é que a gente consiga transformar essa experiência, que muitas vezes não é mesmo agradável, né? Você gosta de ir no médico? E ficar lá, o médico fala para você, você sai do médico numa consulta de rotina com 4 páginas, né, de exame. Eu fui no médico no mês do ano, a ginecologista falou assim, vamos fazer um check-upinho aqui. Meu, saí com um bolo desse tamanho. Eu olhei para ela e falei, nossa, vou ter que passar uma semana no Fleury esperando lá fazer lá no A Mais, esperando para fazer, coletar tudo isso de sangue. Né? Eu vou precisar de uma transfusão depois de tanto sangue que eles vão me coletar. Eu não gosto também, né? Então, já aqui, mas é necessário. Mas então eu prefiro. Quando você vai no laboratório coletar sangue, você não prefere aquela enfermeira que tá mais bem-humorada, que te dá bom dia, que te trata bem, né? Que para quem tem pânico, eu não tenho medo, mas eu não gosto, né? Mas tem gente que tem medo de agulha, que passa mal, né, que tem taquicardia, né, que tem síndrome do jaleco branco, a pessoa se sente mal de ir, né, lá coletar sangue, a pessoa passa mal. Você não é mais confortável quando você tem uma pessoa que te acalma e fala, não, tá tudo bem, não olha para cima, olha para o lado, né? Ou que a pessoa vai conversando, né? Quem tem filho sabe, né? Que quando você vai lá, criança vai coletar sangue, já é criança não entende por que tá furando. Quando tem uma enfermeira que fala, que conversa com ele, que, né, que joga, que distrai e tal, a experiência não é mais positiva, não é menos estressante para todo mundo. A ideia aqui é igual. É a gente tornar aquilo que é inevitável um pouco melhor. Essa é a ideia, tá? E a gente tem uma coisa que joga contra a gente, que a gente já vai falar disso, Carol, que gatos possuem uma ótima memória, né? A gente já tem um monte de estudo que comprovam que eles têm uma ótima memória a longo prazo. É, eles são ótimos, né? Então, a gente que tem memória de peixe, né? Eles não, eles têm memórias boas. Então, aquele gato que teve uma experiência extremamente traumática lá atrás, quando ele era filhote, ele vai carregar essa experiência traumática para a vida inteira. Então, isso é o importante que desde bebê, desde para quem ainda trabalha como clínico geral, que faz vacina, né, que pega aquele gatinho lá no começo, né, ele tem que ter uma boa experiência, porque senão você está, né, fudendo todo mundo que vai vir depois de você. Porque se esse gato tiver uma experiência tão traumática, é óbvio que ele não vai. Na hora que ele entrar na caixa de transporte, ele vai ativar o modo capeta incorporado, né? Porque ele sabe que não vai ser nada bom, que para ele vai ser péssimo. Então, isso que a gente tem que tentar, minimizar o evento negativo.
a ansiedade, o medo para facilitar o serviço, tá? Bom, e qual que é o benefício, né, da gente saber das questões do cat friendly? Melhorar o bem-estar durante a visita do gato e do proprietário, melhorar a resposta do animal a futuras visitas, né? De fazer com que esse animal entenda que, tipo, só que dessa vez não foi tão ruim assim. Aí numa próxima, você vai fazer o retorno, ele já tá mais relaxado. A gente tenta melhorar isso daqui para frente, né? Melhorar a eficiência de atendimento. Quem trabalha em hospital grande sabe o inferno que é, né? Eu lembro que quando eu e a Ana a gente trabalhava, eu e a Ana a gente já se conhece de muitos carnavais, tá? Ela não tá aqui para se defender, mas a gente tem Tô história. sim. Malandrinha, tá aí, né? A gente, ó, já passou por muita merda nessa vida junto. E a gente queria morrer de catapora quando a gente sentava 5 segundos na sala do veterinário e chegava a recepcionista e falava assim: ai, chegou mais três. A vontade que a gente tinha que falar para ela, assim, cara, me deixa tomar uma água e fazer um xixi, é só isso que eu quero. E ela ficava parada, a mulher ficava parada na frente da gente no sofá com a ficha aqui, ó. Como quem diz, tipo, você não vai levantar? Você não vai atender? A gente tinha um ódio mortal dela. Aliás, a gente tem um ódio mortal dela até hoje, coitada da mulher. Mas, enfim, a vontade que a gente tinha era de pegar qualquer coisa e tacar nela. Tipo, mano, sai daqui. Para de ficar me cobrando, fazer consulta de 5 minutos. Quando tinha atendimento que levava mais tempo, aquele bicho que era empipinado, que ia ter que internar, meu, era um inferno. Ficava batendo de 5 minutos. Tem mais dois na recepção. Chegou mais um. Porque, cara, eu tenho que terminar isso aqui. Não adianta você ficar pensando. E quando a gente tem um trabalho, né, um atendimento que é mais fácil, que a gente consiga, a gente não perde tempo tentando convencer proprietário, né, com coisas simples, a gente consegue coletar aquele sangue mais rápido, fazer aquele ultrassom mais rápido, né, a gente consegue fazer eficiência que no final da história, em vez daquele bicho ficar lá 1 hora, a gente consegue reduzir isso, sei lá, para 40 minutos. Vai contando isso ao longo do dia, o tanto de tempo que você ganha, né? Então, isso é importante, tá? Melhora a satisfação do cliente, né? Então, o cliente fica mais feliz, ele volta, né? Nada é melhor pensando em marketing do que um cliente falando bem de você para outro, né? Porque cliente que gosta, que gostou do seu atendimento, ele vai fazer a sua propaganda. Olha, vai pegar aí post de Instagram hoje, que a gente faz muito marketing, né? Que o Instagram virou uma rede de marketing. Pega aí quando a gente faz um post falando de alguma coisa específica, você vai ver. O cliente vai aparecer lá, porque eles acham a gente, né? Não interessa se seu Instagram é fechado, 1 hora ele brota do meio do nada e ele mete um comentário. Ah, é minha veterinária, a melhor veterinária que eu conheço. Nossa, recomendo. Chove, reclama, elogio. As pessoas elogiam se elas realmente gostaram do seu trabalho. E isso vai te trazer dinheiro, né? As pessoas não vêm até mim porque eu tenho belos olhos. Pelo contrário, elas vêm até mim porque eu resolvi o problema delas com pouco estresse. A ideia é essa, né? Claro que tem suas exceções, né? Ninguém agradou a todos, mas a verdade é essa. Então, a gente tem que fazer coisa, né? Falaram aqui, analgesia por tração essencial, já mandei diversos pacientes retornarem, exatamente, porque eles não toleram, né? Ficar brigando com. Exatamente, Dai, Dai. Falou que não fica brigando com o gato, né? Se ele não deixa, volta para casa. Isso é o certo, né? Se o bicho não tá colaborativo, beijo, tchau, ele tem que receber analgesia. É que vocês não vão lidar com isso, mas a minha clássica disso é gato com dor de coluna, com artrite. Que é se ele vai para ortopedista, o que o ortopedista quer? 35 projeções radiográficas do gato. Gente, o gato tá todo duro. Não adianta colocar. Você acha que ele vai colaborar comigo para posicionar bonitinho pro raio-x? Para ver se tem diminuição de espaço, se tem osteofite, sei lá que porra mais que eles olham lá naquele raio-x? Ele não vai. Ele tem que ir para casa. Eu já sei que tá doendo. Eu já sei que tá cagado ali. Então eu vou primeiro melhorar, né? Dar um conforto para esse paciente. A hora que ele estiver minimamente confortável, aí eu trago esse gato de volta para radiografar. Não vai mudar minha vida. Então, tem que melhorar, né? Então, vocês falaram, a Dai falou aqui, né? Alguns precisam sedar, né? Muitas vezes, eu tenho uma proprietária no hospital da faculdade que o gato dela, ela tem 2 gatos.
os dois Matusalém, né? E um deles tem doença intestinal inflamatória, né? Que hoje a gente chama de enteropatia crônica, porque mudou o nome. A gente vai falar sobre isso, né? E ele é um fofo, ele é muito querido. Só que este gato, a hora que deita na calha, ele enlouquece, ele se transforma. Ele não é bravo, só que ele vira uma minhoca. Ele vira uma minhoca. Ele fica ali, ó. É 12 pessoas para conseguir segurar o gato. Vale a pena? Aí, a primeira vez que eu fui, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom desse gato, que a gente passou por isso, eu falei eu cancelei o ultrassom, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, não era nada urgente, eu falei, volta semana que vem, né? Vem meia hora antes, que eu vou fazer uma sedaçãozinha leve. Eu fiz uma metadona no gato, fiz uma cepra com metadona, né? Fiz uma cepra com metadona, o gato ficou, ó, good vibes, delícia, né? O gato foi pro ultrassom aqui, ó, largado. Gente, sim, consegui, ele reclamou um pouquinho, tal, né? Porque ele ainda era ele, mas muito mais tranquilo. O que aconteceu a partir desse dia? A proprietária, quando eu marco o ultrassom, ela já fala para mim, meia hora antes para sedar, né, doutora? Ela já percebeu que é muito mais agradável para todo mundo, para ela, para o gato, para fazer o ultrassom, que é muito menos estresse para todo mundo se ela fizer uma cepra-metadona no gato. Ela vem animada, ela vem felicíssima. Ela chega mais cedo, ela chega na recepção e fala: Eu tenho o ultrassom marcado no horário tal, mas eu cheguei mais cedo porque ele tem que sedar. Ela já se auto prescreve a sedação do gato. Porque ela entendeu. E muitas vezes a gente fica, mas eu vou falar para esse proprietário que tem que sedar o gato dele? Você vai ver como eles gostam. E a gente fica com a ideia, mas eu vou mandar ele, vou falar para sedar e ela não vai querer. Se você nunca perguntar, vai ficar difícil mesmo. E outra, não é você falar assim, tem que sedar, virar as costas e vai embora. É explicar para ele que tem que sedar, que vai ser mais confortável, que vai ser menos estresse, que o ultrassom vai ser de melhor qualidade, porque o ultrassonografista não vai precisar ficar lá brigando com o pobre do gato, né? Vai ser mais agradável, tá? Então, isso é uma questão de explicar também, tá? Fazendo uma técnica amigável, a gente vai ter exames mais acurados, então, valores de pressão que a gente sabe que são verdadeiros, valores de glicose que a gente sabe que são verdadeiros, leucogramas decentes, né? Não aquele 20 mil leucócitos que você fala, tá, é 20 mil leucócitos, é estresse isso aqui, né? Você não sabe que o hemograma vem, você não sabe o que faz com ele, né? Exames físicos mais acurados, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, tá? Cansei de pegar gato que chega para mim com 39,5, 40 de temperatura e é tudo putice. A hora que você deixa o gato lá ambientando, descansando, a temperatura volta para o normal. É estresse. E aí você pensa, nossa, ele tem febre. Não, ele não tem, ele tem raiva não do corpo. A hora que a raiva passa, a temperatura volta para o normal, né? Redução de estresse da equipe. Quer coisa pior do que você precisar de alguém para te ajudar a coletar sangue do gato, para fazer a contenção, e essa criatura, né, pensa, ai meu Deus, é um gato. E aí vai de cara amarrada, é bruta com o gato, né? Que não gosta, porque vai dar trabalho, né? Então, a gente tem que aliviar, porque se todo mundo está treinado a fazer aquilo ali, é rápido e é indolor para todo mundo, é mais rápido, tá? Desestressa, tira aquele. E aumenta o número de pacientes. Tem um trabalho também, depois que o pessoal da Associação Americana começou a fazer o selo do Cat Friendly, quando você se candidata a ter o programa na sua clínica, né? Vai ter uma série de regras lá, você tem que comprovar que você está fazendo aquilo ali, beleza. Feito isso e você ganhou o selo, eles têm uma das coisas que você manda quando você está pedindo o selo é quantos gatos são atendidos na sua rotina, né? Tanto de clínica quanto de internação. Depois de um determinado período com o programa, com você com o selo, com o programa todo feito, eles te perguntam de novo, né? Eu acho, se eu não me engano, eu acho que é anual que eles fazem esse recheck aí. Todas as clínicas tiveram no mínimo 30% de aumento do número de pacientes. 30% a mais de gato entrando na sua clínica não é 30% a mais de faturamento. Às vezes, dependendo, é bem mais que 30% a mais de faturamento. É dinheiro, gente. Paciente entrando na clínica é dinheiro, né? Isso eu não tô falando para vocês serem dick vigarista não e ficar fazendo exame que não precisa, né? Coisas que não precisam. Fazendo o certo, mas fazendo o certo com 30% mais de gato dentro da clínica, né? Dinheiro que tá entrando. É bom isso. Então, isso é um dos benefícios que são comprovados aí. E para vocês saberem, né, lidarem com esses gatos, vocês têm que saber de onde que eles vieram, né? Vocês têm que saber conhecer esses gatos de todos os aspectos, porque só sabendo como eles veem o mundo que vocês vão ter trabalho facilitado,
Senão, não tem como, fica difícil, tá? Bom, sabe aquela história que a gente ouve de gente cachorreira que fala, é que gato é traiçoeiro, é que gato não gosta do dono, né? Quero morrer com essas pataquadas. Mas existe um motivo para a gente ter comportamentos diferentes. É óbvio que o comportamento do cão com o homem é muito diferente do comportamento do gato com o homem. E isso tem um motivo fácil de explicação. O homem, né, está junto com o ancestral do cachorro. O ancestral do cachorro é o lobo, tá? Existem evidências, né, arqueológicas, datadas e comprovadas, de que os lobos estão junto com o homem há pelo menos 100 mil anos de estrada. Eu tenho 100 mil anos que esse lobo está junto com essa população de humanos, né, fazendo as mesmas coisas. Gente, sabe aquela história? Quem tem filho, sobrinho, sabe o que é quando eles entram na fase dos 4 anos, 3, 4 anos, que você fala A, ele fala A, você fala B, ele fala B, ele imita. Isso é comportamento aprendido, comportamento observacional. Isso acontece com o cão, isso acontece com o gato, né? Isso vai acontecer com todo mundo que tem. Acontece com pessoas, se você começar a conviver, né? Quando a gente casa, né? Quando você vai morar junto, você não pega a mania da outra pessoa e a pessoa pega as suas manias aí, né? Isso é comportamento observacional, isso é psicologia explica, tá? Bom, então tem 100 mil anos que o lobo tá junto, né? O ancestral do cão, o cão tá junto com o homem, vendo o que o homem faz, né? Vivendo junto com esse homem. Isso significa que esse cara teve tempo suficiente de vida para mudar os seus hábitos. Ele teve 100 mil anos para mudar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de caça, os seus hábitos de reação, né? E os seus hábitos de coletividade. Teve tempo para caramba. A gente não tem cães que podem, né? Os cães hoje eles não são mais carnívoros, que nem os lobos eram. Os cães eles são onívoros. Então eles podem viver numa dieta à base de vegetal, desde que extremamente bem balanceada, né? Eles conseguem, eles têm sistema enzimático, eles vão conseguir converter aí e ter sua vidinha. Agora, e o gato? Né? A gente não vive batendo na tecla que gato é carnívoro estrito, gato é carnívoro estrito, gato é carnívoro estrito, não pode comer dieta vegetariana, né? A gente não bate nisso, por quê? Não é porque a gente é louco, é porque esse gato, você sabe quanto tempo que esse gato tem com o homem? 10 mil anos. O gato, a primeira aparição que eu tenho de arqueologicamente comprovada é de 8 mil anos antes de Cristo. Você junta 8 mil antes de Cristo com os 2 mil e pouquinho aí depois de Cristo, dá 10 mil. Se eu tenho um cão que ficou 100 mil anos com o homem e o gato que ficou 10 mil anos com o homem, gente, é 10% do tempo. Não deu tempo. A gente chegou numa situação de domesticação atual que quando a gente tirou o cachorro e colocou dentro de um apartamento, esse cachorro já tinha hábitos mudados. Quando a gente tirou o gato e colocou dentro de um apartamento, o nosso gato, ele é igualzinho o Rei Leão. Lá, sabe o Rei Leão que vive lá na floresta? Sabe as oncinhas do Pantanal? É igual. Eles não tiveram tempo evolutivo para mudar, para ter uma alteração, né, de perspectiva, de encarar o mundo, de ver o homem, o cachorro, é óbvio que essa história do cachorro é o melhor amigo do homem, o cachorro consegue enxergar o mundo como o homem enxerga por conta do tempo. Foi selecionado, isso é Darwin, seleção dos indivíduos, né? O gato não deu tempo. O gato que a gente tem em casa hoje, né? Que a gente dá risada, que tem um monte de vídeo no Instagram e no TikTok, né? O gato que a gente vê hoje, ele é o mesmo gato que tá lá, ele tem o mesmo comportamento, né? E isso acontece porque a gente só tem pouquíssimo tempo. Esses gatos aqui da foto, ele é a múmia que foi encontrada lá na ilha de Chipre, onde encontrou a primeira evidência de um humano que tinha uma relação próxima com um gato, né? Naquela época, lá nos ancestrais, quando você morria, tudo que era seu era enterrado ao seu redor, né? Então, aquela história de que não adianta nada ter dinheiro hoje porque não vai para o túmulo, naquela época ia. Então, a pessoa morria, abriam lá um buraco na terra, então enterravam ela aqui no meio, e tudo que era dela era enterradinho aqui em volta, né? Então, as ferramentas, as pedras preciosas, as joias, tudo que eles tinham era enterradinho aqui em volta. E eles encontraram um corpo de um homem, né, de uma pessoa, com as suas coisas, e o gatozinho aqui, ó, a mumiazinha do gato.
fica aqui o questionamento. Este gato estava vivo quando foi enterrado? Mataram o gato para enterrar do lado do homem? Não sei, não quero saber. Tenho um pouco de aflição de pensar nessa situação. Porém, foi o que aconteceu. Eles mumificaram o gato exatamente do mesmo jeito que aquele homem foi mumificado. E eles colocaram lá, junto. Então, para este gato ter sido enterrado junto com daquela pessoa, provavelmente ele tinha uma relação de muita proximidade com aquela pessoa, porque ele foi considerado, né? é, Ele foi considerado, né, que aquilo ali era uma boa ideia, ficar ali, todo mundo junto. E aí, então, começou-se, né, a entrar ali. Nessa época, não, Ana. Foi essa da passagem para outro mundo era mais na galera dos egípcios lá. Foi quando foram os egípcios que veio um pouquinho depois disso, né? Que tinha a ideia de que eles facilitavam a passagem. Aqui eles ainda não tinham essa questão cultural de outro mundo. A gente está falando de muito tempo antes, tá? Bom, quem tiver curiosidade, né? Aqui a gente tem, se vocês forem no Museu de História Natural de Washington, do Smithsonian, né? Eles têm uma área só que fala da parte do Egito, e lá tem um monte de múmia de gato, né? Tem uma múmia de gente, mas tem múmia de gato. E aí eles falam, né? Se vocês olharem aqui atrás, essa aqui no final, é toda a documentação deles encontrando os gatos, né? Ao longo do Nilo, que era por onde vinha, tá? Por onde eles foram encontrando esses gatos. E aí, então, né? Temos aí 10 mil anos de domesticação, mas ficou todo mundo muito conhecido, né? A relação extrema de proximidade com esses gatos ficou muito clara lá no Egito, né? E a galerinha lá do Egito, né? Claro, não era por amor, né? Essa história de que os egípcios adoravam os gatos, essa parte romantizada é coisa tudo da Broadway, tá? Hollywood, essa galera. Na verdade, não era por amor, né? A gente tinha uma relação de interesse aí. O que acontecia? Vocês têm que pensar que quando a gente está falando de Egito lá, do passado, a gente está falando de um país que fica no norte da África, desertão, tá? Desertão, que tem o rio que atravessa. O Nilo atravessa o Egito de fora a fora. O único lugar aonde as civilizações conseguiam ficar era se desenvolver era em volta do Nilo, né? Porque era o único lugar onde dava para você plantar alguma coisa, né? E colher e comer, né? Porque se você estivesse longe do Nilo, era deserto. Como é que você vai plantar alguma coisa sem água? Não dá, né? Nem o cacto que mora no deserto, ele precisa de um pouquinho de água, né? Não rola. Beleza. Então, todas as civilizações egípcias, elas ficavam baseadas aqui em volta do Nilo. Por quê? Esse Nilo, a gente tinha duas fases do ano bem importantes, que era a fase do verão, muito calor, chovia, né? A hora que chove, ali na região em volta do Nilo, esse Nilo transborda, né? Eu aumento o volume de água dentro do Nilo, ele transborda, e todas essas áreas cultiváveis aqui, ó, na lateralzinha, né, do Nilo, essa terra, né, que recebeu essa inundação, ela é uma área cultivável, né? Então ali dá para plantar. Beleza. Então essa galera, os egípcios nessa época do ano sabia, agora é a época que a gente tem que plantar. A galerinha lá plantava, porque os outros 6 meses do ano eu tinha uma fase de seca, né? Então não era tão calor, não tinha seca, não chovia. Se não chovia, não vai tornar essa área agricultável. Então aí já começa nosso primeiro problema. Eu tenho 6 meses para plantar e 6 meses para sobreviver. Então, nesses 6 meses que a gente está plantando, né? Que eu estou fazendo plantação, vocês concordam comigo que não adianta eu plantar para comer, plantar hoje para comer hoje. Eu tenho que plantar hoje para comer hoje e comer daqui 6 meses. Então, eles tiveram que desenvolver técnicas de acumular essa comida, né, que era plantada nessa época de cheia, porque eles tinham que ter comida acumulada o suficiente para sobreviver no resto, né, na outra época do ano aí. Beleza? Gente, quando a gente junta comida, qual que é o principal problema de mercado? Rato, né? Eu tenho contaminação com sinantrópico, com fauna sinantrópica. E não é bom, né? Porque
ratinho não é legal, né? Rato transmite doença, transmite lepto. E para uma população, nessa época, gente, a estimativa de vida do Egito, a estimativa de vida deles era 32 anos. Eu já estaria morta e enterrada nessa altura do campeonato, né? Então você pensa, não dá. Eu tenho que dar um jeito de resolver, de manter essa comida que está estocada em boa qualidade para aqueles outros 6 meses que a gente não tem comida, a gente vai ter que comer isso daí e vai ter que se manter vivo até a nova época de colheita, né? De plantação e colheita. Beleza. Comecei a ter rato lá, né? Aí eu ia ter lá o meu ratinho que ia começar a transitar nessa comida e ia me dar zika. O que que os egípcios muito espertamente descobriram? Que se eles tivessem um gato, né, que transitasse aqui nessas áreas, não ia ter rato, porque relação de presa predador natural, então eles não tinham que fazer nada de muito diferente. E a qualidade dessa comida, óbvio que eles não sabiam que o rato passava doença, mas eles imaginavam, a qualidade da comida ficava melhor. As pessoas adoeciam menos e morriam menos. Foi por isso que o gato foi elevado a uma divindade, né? Foi feito um deus, né? Essa aqui é a Bastê. A Bastê é a deusa das coisas boas, né? É a deusa do amor, do prazer, da fertilidade, né? É a deusa da música. Então, fertilidade, a gente está falando de fertilidade, não só a fertilidade das pessoas, né? Seria a fertilidade das colheitas, né? Então, foi quando começou a galera da agricultura tal. Então, nessa época, por isso que a Bastê ficou, né? Que o gato foi elevado ao cara, né? Legal, ao cara bom, porque ele estava protegendo aquela população. E a expectativa de vida dessa galera aumentou depois disso. Então, eles começaram a ver, tipo, gente, ninguém faz nada com os gatos, porque os gatos estão ajudando nós aqui. Então, é proibido. Eles baixaram uma lei que impedia que esses gatos fossem mortos, então ninguém podia matar um gato. Se matasse um gato e fosse pego, né, fosse comprovado que aquela pessoa matou o gato, ela ia ser punida, né, né, naquele conselho daquela cidade. E era impedido eu ter uma exportação. Então eu não podia pegar esse gato aqui do Egito e levar esse gato, sei lá, para outro país, né, para outro lugar. Então eles fizeram, foi a primeira galera que fez lei de proteção animal, foi essa galerinha do Egito aí, né? Que eles fizeram, obviamente, não por amor ao gato, mas por amor a eles mesmos, né? Que era uma boa ideia ter. E isso fez com que esses gatos começassem a ter uma relação com aquelas famílias. Então, foi por um motivo não nobre, né? Que era o motivo egoísta de proteção da civilização, né? Acabou se tendo uma relação mais íntima com esses gatos e começou a ter uma mesmo, né? Começou o processo de domesticação. Então, as famílias tinham os seus próprios gatos, né? Seja lá qual for o motivo, elas tinham. E aí, esses gatos começaram a ser tratados, né, como se fossem rituais, né? Eu começava a ter como se fosse parte da família. Quando um gato morria nessa região, né, quando uma pessoa morria, a família raspava uma parte da sobrancelha para dizer que aquela família estava em luto. Eles faziam marca nas portas para dizer que aquela família estava em luto. E eles começaram a fazer isso com os gatos também. Então, os gatos, quando o gato morria, eles recebiam da família o mesmo respeito que algum membro da família tinha, né? E aí tinham lá, também raspava a sobrancelha, marcava lá na porta da casa para todo mundo saber que essa galera tinha esse reconhecimento. Foi feita até uma cidade em homenagem ao gato, né? A Basté, na verdade, que é a tal Bastá, que é a cidade templo de Basté, onde tem mais de 300 mil múmias. Um dia quero passear por lá, né? Um dia serei rica a esse ponto de passear por tal Bastá. E o gato também, ele foi o responsável pela primeira derrota do Império Egípcio. Naquela época, né? A gente não tinha muitas coisas, mas as brigas eram maiores, eram brigas por território, né? E aí tinha uma galera, né, meio lá em cima que queria, né, que queria tomar terras egípcias. E essa galera, ela era uma galera, os egípcios eles tinham exércitos muito bons, né? Eles eram fortes, eles sabiam defender território, né? O Império Egípcio, ele se amplificava do que é o Egito hoje, né? Então ele tinha muito mais terra. E para proteger toda
todo esse território tinha que ter exército. Então, eles eram muito bem treinados para isso, né? Treinava bem, tinha lá, meu exército era bom, e aí tinha uma galerinha que queria tomar uma parte do Império Egípcio, só que eles eram meio ruim de briga. Então, assim, se eles fossem sair na mão, eles iam perder. Então, o cara lá, né, ele começou a perceber de que ele tinha que arranjar um jeito inteligente. Ele mandou um cara do exército dele para dentro de uma comunidade egípcia para tentar achar um ponto fraco dentro da comunidade. E aí eles descobriram qual era o ponto fraco, né? Que o ponto fraco do gato, dos egípcios, era o gato. Então, que os egípcios morriam de medo, né? Eles tinham medo de serem punidos por matar os gatos. Eles cuidavam daqueles gatos. Então, o cara descobriu que o ponto fraco deles eram os gatos. Beleza, ele voltou para a cidade dele e falou pro imperador lá, do tipo, ó, gato é o canal. Você ameaçar matar os gatos, vai ser por aí. Beleza, chegou lá, um belo dia, esse cara chegou ali e falou, a gente vai tomar essa área aqui. Chegou com meia dúzia de soldado. Os egípcios falaram, mano, é óbvio que não, né? E aí os egípcios se montaram para torar o pau nessa galera. E eles estavam em muito maior número. E eles iam passar o trator nos invasores. Só que os invasores eram mais inteligentes, os invasores falaram, beleza, mas antes de vocês matarem a gente, vocês vão ter que matar essa galera aqui. E colocou na frente de linha de briga um monte de gato. Falou assim, beleza, vocês podem vir matar a gente sai daqui se vocês matarem a gente. Só que para matar a gente, você tem que matar o gato. Os egípcios falaram, mas nem a pau que a gente vai matar o gato, né? Mas não vou nem podendo atrás desses gatos aqui, né? Então, o cara, eles perderam. Foi a primeira grande derrota do Império Egípcio. Foi que o Império Egípcio preferiu ceder as terras para os invasores do que matar os gatos por medo de retaliação dos deuses, né? E aí foi o primeiro grande problema. Bom, a coisa foi passando, né? A gente chegou na época, né, nos imperadores, né? No Império Persa. O Império Persa aprendeu muito com essa questão entendeu porque estudou os egípcios, entendeu porque os egípcios adoravam tanto os gatos e começaram a fazer a mesma coisa. Começaram a levar gatos para as áreas, para as vilas onde tinham as vilas dos persas, para fazer a mesma coisa de proteção da comida que os gatos faziam no Egito. E isso começou, a veneração dos gatos continuou no Império Persa. O problema foi que a vida foi passando e a gente chegou na Idade Média, né? E no início da Idade Média era onde a gente tinha, né, a igreja brigando, fazendo toda o controle, né, do governo, do Estado, controlava o Estado, controlava as pessoas, e aqueles que não, né, não andassem na rédea da igreja, iam ser acusados de alguma coisa, iam ser preso, torturado, morto, né? Então tinha meio uma caça ali aos rebeldes. Então todo mundo tinha que responder à igreja, e a igreja que mandava em tudo, a igreja era o governo, né? O clero era o que mandava nas cidades da Idade Média. E aí começou, né? Sempre tinha um revolts, né? Uma galera revoltada, que começou a estudar mais, eram as pessoas mais letradas, e começaram a ver que, meu, essa história de controle de massa era um jeito. Então, isso que o terror que a igreja colocava de vocês, se vocês não fizerem isso, o Deus não vai gostar e vocês vão ser todos mortos, né? Vai acontecer uma coisa terrível, era um jeito de controlar a população. E algumas pessoas começaram a falar, gente, calma que não é bem assim a situação, né? Calma que a coisa não é por aí. E começou a questionar isso, do tipo, né? Muita calma. Essas pessoas, obviamente, começaram a ser, foi a época da Inquisição, elas começaram a ser caçadas, né? De tipo, não, vocês não vão vir aqui e falar que o que eu tô falando é besteira. E elas começaram a matar os rebeldes, tirar, né, os rebeldes de circulação. Porém, tinham algumas pessoas que eram muito mais espertas, né, do que o exército da igreja, e conseguiam fugir da igreja. E aí essas pessoas, elas foram rotuladas, né, de bruxas, né, de pessoas ligadas à bruxaria. E aí a justificativa que o exército dava para não conseguir pegar certas pessoas, eles chegavam no clero e falavam, pô, como é que você não caçou aquela pessoa? Por que você não matou aquela ali? Ah, porque ela conseguiu fugir.
E aí, para não dizer que ela tinha sido imbecil o suficiente para não conseguir caçar aquela pessoa, ela dizia que a justificativa era que aquelas pessoas se tornavam gatos pretos, né? As bruxas se tornavam gatos pretos para conseguir, o gato conseguia correr muito mais rápido, por isso que essa pessoa não conseguia pegar e ser morta. Foi aí que começou a zica do gato preto. O pobre do gato preto, que não tinha nada a ver com isso, estava só passando, né? O coitado foi associado à bruxaria. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Isso se arrasta, né? Que o gato preto traz azar, que o gato preto é provedor de maus espíritos, né? Tem toda essa pataquada aí com o pobre do gato preto, que ele não tem nada a ver com isso. E isso foi uma justificativa que os burros lá atrás, na Idade Média, davam para justificar não conseguir caçar, né? Não conseguir caçar os bruxos. Aí foi uma fase ruim para os gatos, né? Porque esses gatos, não só os pretos, começaram a ser caçados, porque todos esses gatos estavam associados, né? E gatos sempre tiveram espíritos mais livres, né? Então eles nunca foram gatos submissos, né? E naquela época eram mais ainda. Então eles eram gatos insubordináveis. Então isso justificava porque tudo que era de ruim acontecia com esses gatos aí. Muito bem, né? Aí a Idade Média, a parte da Inquisição passou, a vida passou, né? E as coisas foram acalmando, a parte da caça às bruxas meio que deu uma aliviada. E aí agora, então, começamos uma nova era da Idade Média, que é a era das embarcações. Então, foi a era das grandes navegações. Então, os caras iam lá, construíam um navio gigante, né? E iam para o mar. Onde é que eles iam parar? Deus é que sabe. Eles se jogavam aí no mar, então eles podiam passar uma semana, um mês, um ano. O cara que entrava no mar na época das grandes navegações, ele não sabia quando queria voltar, né? Principalmente no começo das grandes navegações. Ele entrava lá e Deus é que sabe. Então eu tinha que ter comida, né? Para aquele povo todo que entrava dentro daquele navio, eu tinha que ter comida estocada, porque como é que eu vou plantar dentro do navio? Não vou, tem que ter comida pronta. E aí, de novo, voltamos à situação de comida estocada, rato naquele ambiente, né? Doença, as pessoas morrem. Não dá para morrer dentro da embarcação, que você vai fazer o quê? Vai cuidar? Não tem como cuidar de uma pessoa dentro de um barco no meio do oceano. A pessoa vai morrer. Então, para isso, os gatos foram levados para dentro das embarcações, né? E eles eram chamados os gatos de embarcação. E eles também tinham que ser protegidos, né? Porque afinal eram eles que estavam cuidando da comida. E aí então começou uma nova relação com esses gatos, né? Então eu tinha os gatos de embarcação, mas quem ia para as embarcações eram os homens, né? Os homens iam para os navios. As mulheres ficavam para cuidar dos filhos e esperar o marido voltar, sabe Deus quando, né? E aí essas mulheres, principalmente as que tinham dinheiro, elas estavam meio entediadas, né? Não tinha muito o que fazer, então elas começaram a criar esses gatos como gatos de madame, como os gatos de luxo. E aí as mulheres que não tinham nada para fazer, que tinham esses gatos de luxo aí, elas começaram a fazer as primeiras feiras. Então elas começavam a selecionar os gatos que elas consideravam na época, né, padrões de beleza, mais bonitos, e elas iam competir, um monte de madame sem o que fazer com dinheiro, com seus gatos a tiracolo, falar, meu gato é mais bonito que o seu. E aí elas foram os primeiros eventos sociais que os gatos começaram a, a participar, e foi aí que a gente teve a primeira seleção de raça. Então, a primeira raça selecionada foi o persa. Por isso que o persa é um bosta, né? O persa, você coloca ele lá em cima da geladeira, ele fica, em cima do sofá, ele fica, de barriga para cima, ele fica. Porque ele foi muito selecionado. É difícil a gente ter um persa bravo, né? Um persa realmente bravo. Porque ele faz tantos mil anos que ele está sendo selecionado que a gente selecionou os de melhor caráter, né? Então, os mais bonzinhos, os mais legais, os que aceitam mais. Geralmente, o persa, ele é um bom gato, ele é um gato bonachão, né? Um gato que aceita colo, que aceita ser manipulado, né? Na sua grande maioria. Por conta disso. Porque ele foi o primeiro a ser selecionado, né? Depois a gente cagou aí e tornou ele um braxcefálico. Mas naquela época, né? Ele não era tão braxcefálico assim. E ele é uma boa raça. Então foi aí que as coisas começaram, esses gatos começaram agora a virar parte da sociedade. E aí as pessoas começaram a ter gatos, não só pela questão de ambiente, né? De ter, aí vou ter um gato para cuidar da minha comida, como também vou ter um gato para transitar na minha casa e estar ali no meu sofá. Né? Então foi aí que as coisas começaram, a partir da Idade Média, que a gente começou a ter gatos de fato. Tá?
E aí a gente tem o nosso ancestral, que é o Felis silvestre líbica, que é esse gato aí. Esse é um gato silvestre, que ele existe até hoje lá nas regiões das florestas lá do Oriente Médio. E esse gato, hoje, ele tem as mesmas características de alimentação e caça, de hierarquia, de territorialidade, de higiene, de comportamento sexual que os nossos gatos domésticos eles possuem. É igual, é a mesma coisa, né? Esse gato, ele tem o mesmo comportamento que o nosso gato de casa, porque a gente não teve tempo. Não teve tempo de domesticação, não deu tempo de mudar. Eles são cópias, iguaizinhos, alguns mais e outros menos, mas na grande maioria, eles carregam todo o comportamento, tá? Que esse gato aí carrega. Bom, são carnívoros estritos, né? Então, os hábitos de alimentação e caça deles permanecem, né? A gente vê, não vê gato, quem tem gato em casa sabe, né? Ai, meu gato caçou um rato, jogou em cima da minha cama. Caçou uma lagartixa, jogou no meu pé. Gato caçou sei lá, uma barata e me deu, né? Eles mantêm o hábito de caça. Não interessa se você tem a raçãozinha deles lá, tem o gato que tem muito hábito de caça, né? A gente vai ver que às vezes dá problema por conta disso, né? Caçar passarinho, caçar rato, caçar lagartixa, né? Isso é porque eles faziam isso para comer, tá? Eles têm uma fisiologia, uma anatomia específica, porque quando a gente está falando de caça, cacei um rato. O rato, na sua grande maioria, é proteína, né? As presas, em geral, elas são constituídas de muito mais proteína, porque boa parte da estrutura é muscular, né? E aí eu tenho um pouco de estrutura mineral, que vem da parte óssea, eu tenho víscera, que vai ter um determinado tipo de proteína, que vai ter um pouco de gordura, né? Então, a gordura é baixa, o carboidrato é baixo e a proteína é alta. Então, esse é o perfil da alimentação que esse gato está programado para ter, né? Porque o organismo dele foi feito para digerir e metabolizar esse tipo de perfil, alta proteína, baixo carboidrato, baixa gordura. É isso que ele é programado a fazer, né? Porque lá na vidinha dele, lá na natureza, é isso que ele vai fazer para viver, caçar para ter esse tipo de perfil para comer e sobreviver assim, tá? Bom, qual que é a necessidade proteica deles? Altíssima, muito maior que a necessidade proteica do cão hoje. Por quê? Porque o cão hoje já, né, pelo tempo todo de evolução, ele já é onívoro. Então, ele já não precisa de tanta proteína. Ele já consegue extrair proteína, já tem meios enzimáticos para obtenção de proteína de origem vegetal, ele já consegue lidar melhor com carboidrato, né, com um pouco mais de gordura, né? Então, o nosso cão, ele já está, né, numa condição aí de fartura alimentar diferente do gato. O gato ainda é restrito a comer coisas com perfil proteico maior, né? E eu tenho um requerimento altíssimo, né, de aminoácido essencial e de ácido graxo, né? O que é um aminoácido essencial? Aminoácido essencial é aquele aminoácido que eu não produzo. Ou se produzo numa quantidade muitíssimo baixa, que não é o suficiente para manter as minhas necessidades, né, calóricas, né, as minhas necessidades enzimáticas mínimas. Então, eu preciso obter esses aminoácidos através da alimentação. Então, se eu como, eu vou ter os aminoácidos essenciais. Se eu não como, beijo, tchau, eu não vou ter. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar de lipidose, tá? Mas o que a gente sabe é que esses quatro aminoácidos, né? Eles têm arginina, taurina, metionina e carnitina que sejam mínimos, né? Para ter esse perfil, para manter esses gatos com as suas, né, porções aí minimamente para que as suas questões funcionem, para que tudo isso funcione, tá? Em relação ao territorialismo e à hierarquia, né? A hierarquia, ela é matriarcal, então a fêmea com maior número de filhotes é a que manda naquele território. Então, se eu tenho 2 filhotes, você tem 3, você ganhou. Se eu tenho 1 filhote, você tem 0, eu ganhei. É assim que a fêmea manda no ambiente desse jeito. O macho, então, quem é a fêmea com maior número de filhotes é o alfa. O macho, ele vai sair na mão. Quem sair na mão e conseguir espantar ou matar o adversário é o alfa daquele território.
E aí eu não tenho uma hierarquia, né, piramidal quando a gente está falando de gato, né? Não tem o presidente, o vice-presidente, o diretor. Não. A gente tem uma hierarquia meio diferente. Eu vou ter o alfa, que vai ser um gato. Eu vou ter uma população de párias. Os párias é aquele que é o cocô do cavalo do bandido, né? Que é aquele cara ali que ele morre de medo, que se passa os outros, ele se esconde, ele é o que apanha, ele é o que faz xixi por último, que faz cocô por último, que come só se sobrar, né? Ele é o gato mais difícil, ele é um gato difícil de lidar, porque ele é o gato que hoje ele existe, que numa casa que tem mais de um gato, né? Não necessariamente ele vai existir, mas é aquele gato que se enfia embaixo da cama, é aquele gato que você vai tirar debaixo da cama, debaixo do sofá, ou que você tira do lugar de conforto, ele paralisa, né? Ele mal respira, porque ele tem medo de morrer, né? Essa é a galera do pária. E eu tenho a galerinha do meio do caminho aqui, que são os intermediários. É aquela galera que nem é o pária, que não é o cara que se esconde de tudo, e também é o cara que não é alfa. É a galera do meio do caminho ali, tá? Então, a nossa estrutura hierárquica da população de felinos em geral, ela não é piramidal, tá? Eu posso ter num ambiente, por exemplo, né? Quem tem mais de um gato, pode ver. Se eu posso não ter um pária, então eu vou ter o que manda e o resto é o intermediário. É a galera que fala, tipo, falou, valeu, beleza. Então você quer que seja assim, vai ser assim, a gente tá bem aqui com sua, essa sua informação e tá tudo bem, né? E eu posso ter numa população o alfa, os intermediários e o páreo, tá? Quanto mais número de gatos eu socar dentro de um ambiente pequeno, mais chance a gente vai ter de ter párea nessa população. E o territorialismo ele é feito por demarcação. Então eu vou demarcar, para demarcar eu preciso de feromônio. E o feromônio ele vai ser liberado de dois jeitos. Ele vai ser liberado ou nas glândulas entre dedos, né, aquele que fica entre os dedinhos, né, no meio dos coxins ali, ou vai ser liberado por demarcação por urina e fezes. Então, para um gato demarcar o território, como que na natureza ele fazia? Para dizer, esse território aqui é meu. Ele faz xixi. Ele faz xixi em tudo que dá, tudo que tá pro chão, ele urina, ele faz um quadradinho de xixi e cocô, e aquilo que tiver arbusto, ele arranha. Então, ele demarca este quadrilátero aqui, este latifúndio me pertence. Se vem um outro gato, ele vai sentir que aquele espaço ali não é o espaço dele, porque ele sentiu o cheiro. Se ele quer ficar ali, ele vai ter que brigar com quem manda naquele pedaço. Se ele ganhar a briga, agora ele urina por cima daquele território e agora aquele território todo é dele, tá? Essa é demarcação por arranhadura. Quem tem um monte de gato aí, que o proprietário reclama, porque eles fazem xixi fora do lugar, porque ele tem um gato que faz xixi na parede, o que faz xixi na escada e que mija na casa inteira, tal. Se isso não for um comportamento médico, obviamente, né? E for comportamental, um problema comportamental, ele está demarcando o território dele, ele está dizendo isso aqui me pertence, isso aqui é meu, tudo isso aqui é meu, né? Ele está deixando claro para quem quer que seja que aquele ambiente é dele. Esse é um jeito de fazer demarcação. Outro jeito de demarcar, de que o proprietário fica puto, é o gato que destrói a casa, destrói cortina, destrói sofá, né? Porque ele destrói porta de guarda-roupa, né? Porque ele faz demarcação por arranhadura. Então ele vai lá, rasga tudo, a hora que ele termina de rasgar, ele fala: tá ótimo, minha obra de arte está perfeita, deixei demarcado aqui que isso aqui tá bom, isso aqui é meu. Aí o proprietário faz o quê? Vai lá e troca a cortina. Quando você trocou a cortina, que o gato destruiu, o que você levou além da cortina? O cheiro daquele gato. Você vai colocar a cortina nova? É óbvio que se aquele gato já fez toda aquela obra de arte na cortina para dizer que aquele ambiente era dele, você foi lá e trocou a cortina, o que vai acontecer? Ele vai fazer tudo de novo. Você tirou o cheiro dele de lá, né? Aquilo que você mandou, que ele se esforçou para dizer que aquilo ali era dele, você tirou, colocou um negócio total sem cheiro e ele vai fazer tudo de novo. O comportamento vai se repetir, porque ele está demarcando. Porque é isso que na natureza se faz. Eles demarcam tronco, eles demarcam árvore, arbusto, para dizer que aquilo ali é deles, tá? Então ele não está errado. O problema foi que ele saiu do ambiente que ele fazia isso e foi para um ambiente que não está preparado para ele, né? E que a gente acha que o sofá é bonito sem estar rasgado, sem estar arranhado, né? Entende? É uma questão de percepção. Esse gato não enxerga o sofá como um objeto de decoração. Ele enxerga como um objeto a ser demarcado.
É um problema de perspectiva, tá? As fêmeas, né, vão precisar de área territorial só para proteger ela, para ter comida e abrigo para ela e para os filhotes. Ela não é megalomaníaca. Quem é megalomaníaco é macho. O macho é megalomaníaco. O macho, quanto mais território ele tiver, mais feliz ele vai ficar, tá? E todos os gatos são iguais. Quem tem gato sabe que é essas criaturas, se eles acordam 6 horas da manhã, é 6 horas da manhã, sábados, domingos e feriados incluídos, né? Eles vão, né? Eu tenho mais de 8 árvores aqui, boa. Eles vão fazer tudo no mesmo horário. Eu brinco que gato, ele é o aposentado. Sabe o velho aposentado? Quando você vai no banco de manhã, você pega o busão de manhã e você fala, por que este velho está fazendo no busão lotado? Ele não pode estar dormindo? Pode, mas ele está lá. Por quê? Porque ele acostumou. Ele acorda cedo, né? Então ele vai acordar no horário de sempre, ele vai fazer tudo aquilo que ele faz no mesmo horário, né? Quem tem gato sabe, eles fazem xixi no horário, você pode olhar no relógio, é no mesmo horário todo dia. Eles comem no mesmo tipo de comportamento todo dia, no mesmo horário, né? Eles fazem xixi, eles fazem cocô, eles bebem água, eles têm todos os cacoetes deles, eles são extremamente metódicos, eles fazem tudo do mesmo jeito. Eles são extremamente estrategistas, né? Quem já perdeu um gato dentro de um consultório sabe o que é tentar caçar esse gato. Por isso que a gente tem que ter porta e janela fechada. Porque o gato não é que nem cachorro. Cachorro primeiro se joga de cima da mesa para depois descobrir por onde vai fugir. O gato não. Ele tá aqui, ó, com aquela cara de besta. E a gente, quando ele tá com cara de besta, o que a gente faz na contenção? A gente solta, né? A gente relaxa. Enquanto a gente tá relaxando ali, ele tá vendo por onde que ele vai escapar. Se é pela fresta, se é pela janela, onde que ele tem que subir para chegar no buraco para ele conseguir passar. A hora que ele se solta, que ele for dar o bote para fugir, ele já sabe, ele tem o caminho dele traçado. Ele é um ótimo arquiteto, ele sabe exatamente onde ele vai passar. E aí, por isso que é difícil pegar um gato que foge, porque ele já encontrou a rota de fuga dele. Geralmente, a fuga é sucesso, né? Porque ele sabe por onde ele vai fazer, ele é estrategista. E eles são solitários. Ele é uma espécie solitária. Tirando o leão que vive em bando na floresta, no Rei Leão, todas as outras espécies de felinos do planeta são solitárias. Se vocês olharem, né? Agora, na época que deu queimada no Pantanal, né? Nossa, queimou tudo o Pantanal. Deu aquela desgraceira toda no Pantanal. Vocês viram uma família de onça? Nossa, 10 onças foram encontradas mortas. Não. A gente teve uma onça. Ou uma onça com um filhote de onça. Eram isolados, porque elas vivem isoladas na natureza. Aquele filhote, depois de 8, 10 meses, quando ele aprende a caçar e viver sozinho, ele não vai ficar lá no rabo da saia da mãe dele. Quem faz isso é humano, né? Ele vaza, ele vai para a vida. É a mesma coisa com os nossos gatos. Os nossos gatos, eles têm comportamento solitário. Quem foi que teve a brilhante ideia de fazer uma família de gato? A gente. A gente tem. Os humanos, eles são uma espécie sociável. Viu-se o que aconteceu na pandemia, né? Que trancou, fez lockdown, trocou todo mundo em casa, todo mundo foi para home office, né? O que aconteceu? Distúrbio de depressão e ansiedade, porque as pessoas pararam de interagir umas com as outras. Os humanos são espécies sociáveis e precisam de interação. Os gatos não. O gato podia viver em pandemia, que para ele ia estar ótimo, né? Ele ia estar sozinho, isolado dentro da casa dele, sem ter que ter contato com o mundo externo. O gato nasceu para viver no mundo pandêmico. O homem não, né? O homem olha para aquele gato sozinho, o que que ele fala? Coitado, tá sozinho, né? Eu ouço isso no consultório, gente, quase todo dia. Ah, mas e se eu der um amiguinho para ele? E se eu der um irmãozinho? Você perguntou pro gato se ele quer? Não perguntou, né? A gente que tem a ideia de, ai, tadinho, ele fica o dia inteiro sozinho, ele só dorme. Vou colocar um outro gato para ele. Vocês acham o quê, gente? Que vocês vão colocar outro gato na casa e você vai chegar em casa e eles vão estar jogando truco na hora que chegar? É óbvio que não, né? Esses gatos, eles vão continuar dormindo sozinhos, só que cada um num quarto, né? Por isso que a gente tem tanto problema de comportamento quando a gente aumenta a população no ambiente. O risco aumenta de ter problema de territorialismo, problema de agressividade. Está aumentando, está saturando aquele estresse, né? Aquela distribuição de território num ambiente que não dá. E aí a gente entra aqui, ó, né? Todo gato, isso é um trabalho, um dos primeiros trabalhos
Ele é um trabalho antigo de 2002, acho. Ele é um trabalho que ele fala, ele é de um psicólogo humano, junto com um comportamentalista veterinário, tá? Que ele mostra, é o primeiro trabalho que mostra como é que o gato distribui, organiza o território dele. Então, ele tem bases, ele forma bases. Ele tem a base aonde ele dorme, que é a base de descanso. Ele tem a base aonde ele caça a comida dele e ele se alimenta. Ele tem a base aonde ele elimina. Sabe aquela história que a gente fala que ninguém come no banheiro? Então, você colocar a caixa de areia do lado do pote de água de comida, vai dar problema para aquele gato? Por quê? Porque na natureza, ele não vai fazer, ele é limpinho, ele não faz cocô onde ele enterra a caça dele. Ele faz isso em áreas longe uma da outra. Ele tem bases separadas, né? Então, ele vai fazer xixi e cocô num lugar, ele vai caçar e comer em outro, ele vai dormir em outro, ele vai brincar em outro. Ele tem pontos, né? De, de diferentes locais, né? Beleza, né? É, Muito bem. Agora você pensa, vamos transformar isso para você. Você é o gato. Está lá no seu quartinho, na sua cama, dormindo, gostosinho. Aí vem alguém e decide que naquele lugar onde você está dormindo é o lugar que a pessoa resolveu jogar videogame no último volume. E aí? Você vai ficar feliz com um joguinho de tiro na sua orelha? Bé! Enquanto você está dormindo? Não, né? Quem é casado sabe o que acontece, né? Meu marido adora um videogame, ele fica até 3 horas da manhã fácil jogando. Ele na sala e eu no quarto, né? A gente brinca que a gente vive em fuso horários diferentes, né? Eu durmo, ele vai dormir 3 horas da manhã, eu vou dormir 11, quando muito, né? Porque eu sou velha, eu durmo cedo. Então, eu não quero que ele esteja jogando videogame aqui, do mesmo jeito que eu acabo acordando mais cedo que ele. Eu não vou ficar usando o celular na cama, porque a luz vai atrapalhar ele que tá dormindo. Gente, é isso. Agora, coloca isso na vida do gato. Você tem lá 4, 5 gatos num ambiente pequeno, que não dá. É óbvio que se esses gatos eles não viverem todos em comunidade, o lugar aonde um dorme não vai ser necessariamente o lugar que o outro dorme. E aí, essas áreas elas vão começar a ter intersecção. E aí que vai dar pau. É aí que esses gatos vão se matar. Porque a hora que um estiver dormindo e o outro estiver correndo, o outro estiver comendo, o outro estiver eliminando, vai dar zica. Esses gatos vão brigar. Porque eles têm isso na natureza e eles vão levar isso para dentro de casa, para dentro do ambiente. Então, isso vai ter todos os nossos problemas comportamentais, principalmente de agressividade gato-gato, é aqui, ó. Problema de eliminação inapropriada, tá aqui. Confusão de base daquela população de gatos que vive dentro daquela casa. E isso, gente, a Ana colocou aí, isso é importante para aula de constipação. Porque se você tem o pária, que ele tem que atravessar a casa, ele tem só uma área de eliminação na casa. Ele é obrigado a usar a área de eliminação, que não seria a área de escolha dele, que é a área de eliminação que o alfa determinou. E aí ele tem que atravessar sabe no Rei Leão, quando ele fala, não vai por aqui, porque aqui é o caminho da hiena, é o pare atravessando o ambiente que ele não está confortável. A hora que ele está atravessando para ir comer ou para eliminar, é o ambiente da hiena. E aí, se o alfa resolve acordar e ver o pária passando, olha, ó, pau no pária. O que esse pária vai entender? Eu não vou lá, não, deixa para lá. Vou ficar aqui. Esse pária vai começar a não comer, ele vai começar a não eliminar, e aí eu tenho problema de obstrução uretral, eu tenho problema de constipação. Num gato, qual que é o problema dele? Mas estranho, ele não tem dor, a caixa de areia dele tá boa, o problema dele é que ele tem medo, ele não consegue chegar lá. Você tem que dividir recurso para resolver o problema dele. Então, entende por que vocês têm que entender isso aqui? Né? Isso aqui não é bobagem para vocês que estão aí na pós-gastro? Porque às vezes o problema está aí. Vocês já reviraram o gato inteiro. O coxal está inteiro, não está quebrado, não tem dor, né? Aparentemente está tudo bem. E por que que ele não caga, meu, gente? Ah, já trocou ração, já fizeram tudo com o gato. Colocou fibra, trocou ração, fez aquilo outro, e o negócio não melhora. Por que que não melhora? Porque você não resolveu o problema de medo dele. Entende? E você tem que ter esse olhar para ver. Às vezes o BO é isso, tá? E isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Ó, cansei de pegar gato que passou na mão de um monte de gente e ninguém percebeu isso, tá?
Isso é um olhar que vocês têm que ter, tá bom? Bom, higiene. Não preciso nem dizer, né? Eles são extremamente limpos, eles odeiam qualquer cheiro que não seja deles. Então, gato não tem que tomar banho, né? Gato, às vezes a gente leva ele para o hospital, a gente no hospital vai, sei lá, vai fazer coletar sangue e fazer um ultrassom. Você vai tosar o pelo daquele gato, passar um Clorex, coletar o sangue, vai para o ultrassom, tosa, vai passar o gel, vai ter o cheiro de quem está segurando, né? Imagina, quando esse gato sai dali, ele no caminho de volta para casa, o que ele faz é um lamber incessante. Por que que ele está se lambendo? Porque ele quer tirar o resquício de clorex e de gel que está nele, porque ele quer ficar limpo, e outra que ele quer tirar aquele cheiro, porque senão ele não vai se reconhecer, né? Vocês já devem ter ouvido várias situações que o proprietário leva o gato para o veterinário, o gato fica internado, e o proprietário fala, e quando voltou para casa, os outros bateram nele. Porque a gente voltou com outro cheiro, ele não reconheceu, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que falar para quem interna gato, né? Vamos utilizar o cobertor daquele gato, a gente tem que falar para o proprietário levar um cobertorzinho dele quando esse gato é internado. Para quê? Para ele deitar no próprio cobertor, para ele manter o cheiro dele e não o cheiro da clínica. E esse proprietário até vai ter alta, vou dar alta para ele hoje à tarde. Então, quando for de manhã ou no dia anterior, troca essa coberta, manda o proprietário levar uma coberta nova e leva aquela coberta com cheiro e deixa lá na casa, para os outros gatos sentirem o cheiro daquele que estava internado, para a hora que esse gato que estava internado voltar, o conflito ser menor, né? Ter menos risco aí de pau. Então, a gente tem tudo que for cheiro diferente, ele vai querer se livrar, ele vai querer falar, meu, não quero isso aqui, quero me livrar desse cheiro, tá? E a questão do luto ou fuga, né? Quanto mais eu puder, né? Eu tenho aquela sensação, tipo, você sabe a situação do você foi assaltado. Isso é fisiológico, gente. Você vai se assaltar. O que todo mundo fala quando, né? Por favor, não reaja ao assalto. A gente não pode reagir ao assalto. É óbvio que na sua cabeça você não vai ser louco de reagir a um assalto. Só que vai estar lá na hora para reagir ao assalto, né? Você não pensa, é instintivo. Isso aí, gente, é o seu sistema nervoso central, né? Simpático, parasimpático funcionando. É luta ou fuga, né? Eu sou um ser extremamente cagão. Morro de medo das coisas. Ano passado, eu estava indo para a faculdade trabalhar, um cara quebrou o vidro do meu carro, né, para pegar meu celular. O que que o ser sensato deveria, cagão como eu, deveria fazer? Pode levar. O que que a Mariane fez? Saiu na mão do cara. Eu, né, esbofeteei o cara, resolveu? Não, porque ele levou o telefone. Porém, né, eu, eu reagi àquilo ali. Depois, né, eu cheguei na faculdade, eu estava toda com vidro na cara inteira, toda arranhada com vidro, né? Um monte de estilhaço de vidro. E eu tava, gente, numa taquicardia e já fazia 10 minutos que tinha acontecido. Porque eu tava no cortisol, na adrenalina, né? Quando eu fui contar, quando eu cheguei lá no estacionamento da faculdade, o cara do estacionamento olhou para mim daquele jeito, o cara entrou, o cara veio e falou: "Você tá bem?" Tudo, e eu tava, tipo, inerte ali. Eu tava na situação do tipo, não sei ainda o que aconteceu. E eu falei para ele, eu falei, o cara estourou meu carro, pegar meu telefone, eu saí na mão. Na hora que eu falei que eu saí na mão, o cara ficou branco. Ele falou, você reagiu? Eu falei, daí que eu me caiu a ficha de que sim, eu reagi. Então eu entendo quando eu vejo na TV, né? Ah, o cara brigou com o ladrão, o cara tentou desarmar o cara, porque na hora, gente, é luta ou fuga. Você não consegue racionalizar direito. É tudo tão rápido que é instintivo. Óbvio que em qualquer condição eu ia falar, pode levar. Na hora, eu fui eu que sou o ser mais cagão do universo, resolvi sair na mão com o cara. Isso não faz o menor sentido, né? E isso acontece. Eles também têm reação de luta ou fuga. Eles vão avaliar o ambiente. Eles vão planejar se tem condição. E isso é um caráter herdado, é um caráter genético que eu posso ter uma tendência a fugir e eu posso ter uma tendência a correr. A tendência é que o alfa vá brigar e o pária vá fugir. Isso é o que é o esperado. Mas eu posso ter o pária que resolve brigar e o alfa que resolve congelar. Existe essa situação. Então, eu posso
ter isso. E por que que isso é importante? Quem é que vai fazer na hora do estresse, do acontecimento? O que que fisiologicamente acontece? Liberação de adrenalina e cortisol. Porque isso tem que acontecer. Eu vou precisar de adrenalina e cortisol, seja para paralisar ou seja para resolver sair no pé, né? Para resolver correr. Sabe aquela história de quando você tem que ter medo da pessoa que quando ela tá muito puta, ela fica vermelha de raiva e não a que fica branca? Porque a pessoa que tá com ódio e ela tá vermelha, ela tá com a cara vermelha, todo o sangue dela tá distribuído perifericamente. Se está distribuído perifericamente, ela não tem sangue no músculo do braço para te bater e ela não tem sangue no músculo das pernas para correr. Ela paralisou de ódio. Agora, se a pessoa está com raiva e ela empalideceu, isso é péssimo. Porque todo o sangue dela está apto a partir para ataque, a partir para briga. Ela vai sair na mão com você e se ela tem todo o sangue distribuído ali, ela vai ter força para te esmirilhar. Então, isso é o que acontece com o gato. O problema é que ele tem pelo, a gente não consegue ver se ele está vermelho ou se ele está branco. A gente tem que avaliar outras características para tentar entender se aquele gato vai me engolir, se ele vai partir para arrancar meu olho, ou se ele está paralisado de medo, do tipo, tá, ele virou um bloco de tijolo, né? Ele virou uma pedra, ele não se mexe. E a gente tem que encarar isso, por quê? A gente tem que saber com quem eu posso lidar, tá? Eu tentar brigar com o gato que é o reativo, que é o gato que vai reagir ao assalto, né? Esse gato, ele tem muito mais adrenalina no corpo, o que vai fazer uma taquicardia maior, uma taquipneia maior, uma midríase importante e ele tem um aumento de força muscular. Então, provavelmente, ele vai se debater muito mais comigo, ele vai brigar muito mais comigo, a treta vai ser muito maior do que o esperado, e ele tem tanta adrenalina circulando que ele pode correr o risco de parar. Ele vai fazer uma parada cardiorrespiratória por excesso de adrenalina. O circuito entra em curto. Né? Lembra que o coração ele trabalha com impulso elétrico. Quando eu recebo um shot de adrenalina, você aumenta a descarga elétrica. Só que esse aumento de descarga elétrica ele tem um limite. Se eu ultrapasso o limite, ele para. E aí, que daí o meu curto-circuito entra em pane. Esse coração, ele para de ser reativo. Ele não consegue mais ser organizado. E aí, esse animal para. E aí, gente, se eu tenho uma parada cardiorrespiratória por estresse, não existe protocolo de ressuscitação cardiopulmonar que vá trazer esse cara de volta. Ele morre. E não queiram ser vocês a ter um gato que morreu porque você estava brigando com ele para coletar sangue ou para fazer o ultrassom desse gato, tá? Então, gente, o gato que tá puto não dá para brigar com ele. Não dá para brigar com ele primeiro porque não é uma ideia boa, e segundo, porque o risco dele morrer, e aí, qual vai ser a imagem do proprietário? Ele morreu porque brigaram com o gato, ele morreu porque apertaram o gato, ele morreu, sempre vai ser uma história carregada de drama, de tipo, foi grosso, foi bruto, enforcou meu gato, apertou meu gato não conseguiu respirar, meu gato morreu. Vocês conseguem imaginar o quanto isso é ruim, né? Para o hospital, para vocês e, obviamente, para o gato, que acabou de morrer, né? E ele não vai ser responsivo, não adianta. E aí, a gente tem algumas coisas que mostram para a gente quais são posturas de agressividade e posturas de medo, né? O que a gente avalia? Postura de coluna, a postura no geral, né? Do porte, do como o gato se porta, olhos, se eles estão em midríase ou em miose, orelha, posicionamento de orelha e se ele está vocalizando. Então, o gato que está caminhando para cá em relação à postura, ele está muito mais propenso a estar agressivo do que o gato que está para cá. Então, o gato que se encolhe, ele é até o gato que dá umas patadas na vida, né? Ele pode fazer um full aí para você, mas a tendência é que ele está em pânico. Diferente desse gato aqui, ó. Esse gato aqui, que ele está se armando, esse gato aqui, ele tá com medo, mas ele tá pronto para arrancar teu olho. Ele tá pronto para partir para ataque. Então, esse gato aqui, gente, não adianta vocês tentarem brigar com ele. Não vai dar. Vocês vão perder aqui. Não vai rolar, tá? A mesma coisa em relação à cabeça, né? O gato que joga a orelha para frente e faz full, ele é o gato, ele tá panicado.
Ele tá, tipo, ele tá gritando para tentar te assustar, para ver se no grito você foge. O gato que meteu a orelha para trás, tá aqui, ó, com a orelhinha pro lado, que tá aqui, ó, com a orelhinha tremendo para trás, esse gato aqui, ele tá pronto para te matar, tá? Por isso que vocês têm que saber isso aqui, tá? Porque vocês têm que saber quem que vai, que dá para você tentar conter sem com menor risco. Esse gato aqui, se você conseguir porventura, conseguir pôr a mão nele, a hora que você for tentar, ele vai tentar se soltar, ele vai tentar brigar, ele vai tentar agredir, e quanto mais força você põe, mais adrenalina está liberando. Esse aqui é o gato que vai morrer na tua mão. Diferente desse gato aqui, tá? Que tá paralisando de medo, tá? Então isso é importante para vocês saberem. No trabalho, eles colocam, né, essa imagem, é um gato que claramente ele não está feliz, né? Ele está num ambiente diferente, ele está num consultório. Ele está encolhido aqui, ele está com a orelha que está indo do lado para trás, ele está eriçando o bigode e ele está ficando com o olho levemente midriático. Esse gato aqui, ele está se preparando para caso seja necessário ele te matar, né? E aí os caras foram lá, deixaram esse gato, um tempo ambientando na sala, e aí começaram a brincar com o gato. Jogaram um ratinho, né? Colocaram um ratinho com Feliway, né? Eles começaram a melhorar o ambiente daquele gato, sem tentar colocar a mão no gato, de longe, né? Colocaram uma peninha, colocaram um laser, jogaram um ratinho lá com cheiro gostoso pro gato, e o resultado foi isso aqui, ó. O gato saiu disso aqui para isso aqui. Esse gato desarmou, gente. Agora ele está interessado em brincar. É óbvio que isso não acontece com todos os gatos, né? Mas o que eles quiseram demonstrar é que em alguns gatos existe a chance de você tentar distrair esse gato, de você tentar transformar, dar tempo para ele se ambientar e ele entender o que está acontecendo ali e tentar tirar um pouco o gatilho da ameaça. E aí, se você conseguir chegar nesse gato aqui, ó, esse gato agora, ele tá mais receptivo a uma manipulação. Porque agora ele já entendeu que, tudo bem, eu não tô na minha casa, né? Isso aqui tá meio diferente do que eu queria, mas ninguém aqui vai querer me matar. Então, ele começa a ficar um pouco mais participativo. Ele fica um pouco mais colaborativo com a gente. O risco é menor. O meu risco com esse gato é um, o risco com esse gato aqui é outro, tá? É o mesmo gato. Com intervalo de alguns minutos, né? Deram aí uma meia hora para esse gato, com métodos de ambientação e de interação com ele. Aliviou a situação. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!